Olá, sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Online. É um prazer tê-los aqui novamente. Eu sou o professor Israel e chegamos à aula de número 10. Mas antes de iniciarmos, lembre-se, este conteúdo é produzido para te ajudar no seu estudo da Palavra de Deus. Por isso é muito importante haver uma certa dedicação da sua parte. Reserve um tempo para ler o texto bíblico, reserve um tempo para ler a sua revista e reserve um tempo para assistir essa aula. E enquanto você estiver assistindo essa aula, você precisa saber que ela tem uma estratégia muito própria. Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar 3 informações que são informações que vão ajudar você a usufruir o máximo desse conteúdo. Primeiro, há um cronograma da aula, a maneira como eu estou organizando o conteúdo para explicar a vocês. Segundo, há uma aula-atividade. Essa aula-atividade serve para verificação do aprendizado. Terceiro, há também um fórum onde você pode deixar as suas dúvidas ou os seus comentários. Em tempo oportuno eu comento cada uma delas. Como falei a vocês, nós chegamos à aula de número 10. Na aula de número 10, o título da lição é Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Bem, antes de começarmos o estudo, eu queria então apresentar a vocês o cronograma da aula, a maneira como eu seguirei explicando para vocês o conteúdo. Essa aula estará dividida em 3 sessões. Na primeira sessão da aula, eu quero explicar para vocês o contexto literário de Êxodo 23:1. Professor, por que Êxodo 23:1? E segundo o comentarista da lição, que é a pessoa quem escreveu a revista, este é o texto mais importante dessa aula. Então, na primeira sessão, eu quero explicar o contexto em que foram ditas as palavras de Êxodo 23:1. Na segunda sessão da aula, então, eu quero explicar os versículos de número 1, 2 e 3, e por fim, eu encerro a aula fazendo algumas aplicações. Como falei a vocês, aqui na descrição do vídeo, você vai encontrar essas informações. Se você estiver assistindo a aula no celular, abaixo aqui da tela, no celular em pé, na vertical, vai aparecer abaixo da tela a palavra mais. Clicando na palavra mais, vai aparecer a descrição, onde você encontra o cronograma da aula, onde você encontra a aula-atividade e o fórum, para que assim você consiga usufruir todo o conteúdo e a proposta que está sendo feita para esta lição. Começando então a primeira sessão, eu quero explicar para vocês o contexto literário em que foram pronunciadas as palavras de Êxodo 23:1. E para explicar o contexto literário de Êxodo 23:1, eu queria ler uma citação que vai nos colocar a par de tudo o que está acontecendo. Veja comigo. A longa coleção de leis que se estende de Êxodo capítulo 20, versículo 22, até Êxodo capítulo 23, versículo 33, recebe um título que aparece fora da coleção, o Livro da Aliança, que aparece lá em Êxodo 24:7. O que é importante sobre essas leis em seu contexto atual e seu significado para Israel ao tentar viver em aliança com Yahweh. Veja só, o primeiro ponto que eu quero destacar para vocês está relacionado ao título que aparece do capítulo 20, versículo 22, até o capítulo 23, versículo 33. Nessa parte do livro, nós teremos um título que é o Livro da Aliança. E esse título é tirado do capítulo 24, ou seja, dos próximos capítulos, é de lá que vem esse título, o Livro da Aliança. O ponto focal nessa parte do livro será sobre como essas pessoas podem continuar vivendo em aliança com o Senhor. Na aula passada, na primeira sessão, eu expliquei isso para vocês. Eu recomendo que você assista, porque lá eu apresento algumas informações que são essenciais para nós que estamos tentando compreender de maneira adequada Êxodo capítulo 23, que é o texto que nós vamos nos reservar a estudar aqui nessa lição.
Bom, para conseguir cumprir este objetivo, né, de tentar viver em relação com o Senhor, ali diante do Sinai, em comunhão com o Senhor, aqui nessa parte do livro, vai ser utilizado por quem está escrevendo o texto várias expressões e vários gêneros para tornar isso ainda muito mais claro. Por exemplo, vai aparecer um uso constante de expressões diferentes para falar da mesma coisa. Nós vamos ouvir palavras como palavras, vamos ler palavras como estatutos, vamos ler palavras como mandamentos, e todas essas três, palavras, estatutos e mandamentos, são expressões usadas para dar ênfase à lei. Então ele recorre a palavras diferentes para dar ênfase à mesma coisa. Há também um uso de gêneros literários diferentes. Ora, ele vai usar um gênero casuístico, em outra hora ele vai usar um gênero apodítico. Eu não tenho condição de explicar as características deste gênero, porque senão a aula ficaria demasiadamente longa, mas o que eu quero que você repare com essas informações que eu estou lhe fornecendo é que nitidamente a gente percebe que nessa parte do livro há uma estratégia sendo utilizada pelo escritor para explicar para essas pessoas que vão ouvir a lei ser lida os diversos aspectos que compõem as exigências do Senhor. Para que então essas pessoas possam compreender a lei do Senhor e obedecer à lei do Senhor. É aquilo que nós chamaríamos hoje de estratégia educacional. Ele utiliza estratégias próprias do seu tempo para tornar o mais claro possível, o mais incisivo possível, para que seja compreensível e memorizável tudo aquilo que o Senhor está exigindo do seu povo. Então, quando nós lemos essas leis, na verdade, essas leis são requisitos que o Senhor está fornecendo a eles, se eles quiserem continuar como o povo especial do Senhor. Se eles quiserem continuar desfrutando dos benefícios que eles estão desfrutando. Então, o texto que nós vamos estudar hoje, que fala sobre exatamente você caluniar alguém, você criar boatos falsos, tudo isso são práticas que não são condizentes com aquelas pessoas que são povo do Senhor. Se vocês querem viver em comunhão com Deus e em devoção com Deus, essas são práticas que vocês não devem naturalizar ou realizar. O que está em prejuízo aqui é a comunhão de vocês com Deus. Na aula passada eu dou essa ênfase e volto a essa ênfase mais uma vez. Porque o prejuízo do roubo, o prejuízo do boato, não é simplesmente a desonra do irmão ou a penalidade judiciária. O prejuízo é deixarmos de desfrutar da comunhão do Senhor. E eu quero deixar isso ainda mais claro na segunda sessão, onde eu pretendo então explicar Êxodo 23, versículo 1 a 3. Começando então a segunda sessão, eu quero explicar para vocês Êxodo capítulo 23, do versículo 1 até o versículo de número 3. Eu começo explicando o versículo 1. Lê comigo. Não espalhe boatos falsos. Não coopere com pessoas perversas, sendo falsa testemunha. Qual que é a proibição que aparece aqui no mandamento? Não está claro? Não espalhe boatos falsos. Não espalhe relatos que não tenham fundamentos. Se a pessoa for dar um testemunho sobre outra pessoa, ela não pode reproduzir aquilo que não tem fundamentação. Deixa eu te dar um exemplo. Se uma pessoa tiver que dizer alguma coisa sobre outra pessoa, mesmo que seja contra essa pessoa, aquilo que for dito precisa ser dito a partir de fundamentos claros que comprovam aquilo. Como é que um fundamento, como é que um boato pode ter fundamento? Como é que um boato pode ser verdadeiro? Porque veja, o ponto aqui é que esses boatos podem ser falsos. Então logo a gente entende que existem boatos que são verdadeiros e boatos que são falsos. O problema aqui é não espalhar boatos falsos. Qual que é a diferença?
Qual que é a diferença entre um boato verdadeiro e um boato falso? Bom, um boato verdadeiro, nesses dias aqui, ele precisa ter 2 ou mais testemunhas que se coloquem como prova daquilo que está sendo dito. Para que um boato seja falso, ele não precisa de testemunhas. É aquilo que é dito e que não há comprovação e que é espalhado e propagado. Então havia uma preocupação muito intensa pelo peso que as palavras das testemunhas possuíam. Se você viu, se você pode testemunhar, a sua fala serve exatamente para validar que isso que está sendo dito é verdade. Agora tem um ponto aqui que eu preciso chamar sua atenção. Se todo boato precisa de fundamento, e no caso o fundamento são as testemunhas, para ser verdadeiro, e se existem boatos que são falsos, que não têm testemunhas, de onde surgem os boatos falsos? Olha só, isso aqui é maravilhoso. O texto está nos dizendo aqui que os boatos falsos surgem de gente perversa. São os perversos que estão sendo aqui responsabilizados como sendo aqueles que criam boatos falsos. Nesse sentido, a advertência aqui do texto bíblico é para que o povo de Deus não espalhe boatos falsos. Quando você ouve um boato e não verifica a procedência desse boato, sabe o que você acaba fazendo? Cooperando. Olha essa palavra. Isso aqui é incrível. Você acaba cooperando com o perverso. Sabe o que significa cooperar? A mesma maldade e perversidade que está sendo cometida por ele está sendo cometida por você. Apesar de não ter sido você quem criou o boato, quando você decidiu compartilhar o boato, você acabou contribuindo com o perverso. Então veja, você se envolve com o boato e acaba gerando problemas para as pessoas de quem o boato tratam. E quais são esses problemas? O versículo de número 2 mostra pra gente quais são os problemas causados pelo boato, que não é verdadeiro, ou seja, um boato sem testemunhas. Não se deixe levar pela maioria na prática do mal. Quando chamarem para testemunhar em um processo legal, não permita que a multidão o influencie a perverter a justiça. Olha só, o boato que foi criado pelo perverso para criar um falso testemunho sobre alguém acabou indo parar no tribunal. A pessoa que criou o boato chama quem para testemunhar a favor do boato? Aqueles que compartilharam. Aquelas pessoas que espalharam o boato, contando umas às outras, agora são arroladas como testemunhas. Não, se você está falando, você é testemunha. E o que a gente descobre neste momento? Que o boato é a maneira como o perverso manipula as pessoas para prejudicar alguém. Porque ele contou o boato para alguém, que contou para alguém, e todas essas pessoas que compartilharam o boato são chamadas como testemunhas, porque se elas estão espalhando a notícia, é porque elas são testemunhas de que aquilo é verdade. E por isso que a advertência bíblica aqui, ela é tão urgente. Porque se você está espalhando o boato, você ainda vai parar num tribunal para dar testemunho daquilo que é boato, falso. E quando chegar lá no tribunal, sabe o que você vai ter que fazer? Você vai ter que se opor contra o justo, porque uma pessoa manipulou você a esse ponto. Você comprou a narrativa, levou a narrativa para frente, e agora você se coloca como um defensor daquilo, sem nunca ter ouvido uma testemunha, sem nunca ter visto aquilo que está sendo dito. E lá no tribunal, você vai acabar dando falso testemunho contra alguém. Porque se você acreditou ao ponto de reproduzir, no tribunal você não vai se passar por mentiroso. Então é por isso que a Bíblia está proibindo o povo do Senhor de seguir por este caminho errado. Porque é assim que a maioria das pessoas fazem. Perversos criam boatos,
cooperadores dos perversos compartilham os boatos, e no final eles dão testemunho como se o boato fosse verdadeiro, mesmo que não tenham provas, mesmo que não tenham testemunhas. Para terminar, o texto bíblico coloca para a gente uma condição emocional que se torna um agravante, induzindo a pessoa ainda a um erro pior. Leia comigo e aí eu explico para você. E não incline seu testemunho em favor de uma pessoa só porque ela é pobre. Veja, neste exemplo que o versículo 3 está nos fornecendo, foi criado um boato contra uma pessoa rica. Alguém ouviu o boato e decidiu compartilhar o boato. No dia que chegou no tribunal, a sensibilidade social acabou confundindo aquela pessoa. Ele decidiu que ele não se voltaria contra o pobre. Ele acreditou no boato, foi ao tribunal e agora ele não pode se colocar como uma testemunha que vai acabar prejudicando o pobre. Por quê? Porque nesse momento, a pessoa sabe que ela foi manipulada. A pessoa entende que há ali algo que não tem como voltar atrás. Ela precisa se posicionar. Afinal de contas, ela espalhou o boato. Depois que se espalha um boato, ninguém vai pedir desculpa dizendo: olha, eu fui fofoqueiro. Olha, eu falei mentiras. Depois que se espalha um boato, a gente quer ver mesmo é o circo pegar fogo. Se a pessoa voltar atrás, alguém vai ser prejudicado. Então, ele está ali no tribunal e se ele voltar atrás, quem é que não vai ser favorecido? O pobre. Se o pobre não vai ser favorecido, esse é uma mentira do bem. Eu estou mentindo, eu estou criando um falso testemunho, mas para não prejudicar o pobre. Veja, nesse momento o que nós descobrimos? Que a discussão deixou de ser sobre a verdade. E a discussão passou a ser sobre quem deve ser beneficiado. Não é mais se aquilo é verdade ou não. A discussão do tribunal agora é quem que nós vamos beneficiar, o pobre ou o rico? Por isso que o texto está nos proibindo de dar testemunhos que sejam simpáticos aos pobres. Não tem como dar um testemunho simplesmente porque a pessoa é pobre. Uma causa não pode ser julgada assim. Diante de Deus, isso não é bondade. Como foi dito no versículo 1, diante de Deus isso é perversidade. E esse é o motivo porque eles não devem levar para frente um falso boato. Porque ele pode acabar produzindo injustiças. E a discussão não será mais sobre a verdade. A discussão é quem pode ser penalizado. Para encerrar essa explicação, eu quero ler com vocês uma citação que explica precisamente os impactos que são causados pelos boatos. E aqui vai ficar um pouco ainda mais claro por que os boatos não devem ser reproduzidos. Espalhar um relato falso pode ser prejudicial à comunidade da aliança de várias maneiras. Pode influenciar o que as pessoas pensam sobre o indivíduo, alterando a forma como se relacionam com ele, prejudicar testemunhos em um tribunal, criar divisões entre grupos e minar o sistema judicial, levando à condenação de inocentes. Veja, dessa citação que eu acabei de ler, eu quero destacar 5 impactos que podem ser causados pelos boatos. O primeiro impacto é o impacto social. Professor, o que é esse tal de impacto social? Quando um boato falso é criado dentro de uma comunidade, naturalmente, algumas pessoas passam a tratar de maneira diferente aquela pessoa de que se trata o boato. Então, se aqui na comunidade de fé surgir um boato sobre alguém, todo mundo vai ter um olhar assim meio estranho, do tipo, é melhor não se envolver, né? É melhor não acreditar, essa pessoa não é confiável. Então tem um impacto social, acaba fazendo com que algumas pessoas sejam vistas de maneira negativa. Segundo, há um impacto na honra. O boato acaba fazendo com que uma pessoa ela perca a sua reputação. E às vezes a reputação que foi ganhada por anos, ela se perde em um dia, porque criou-se um boato falso que colocou a honra da pessoa lá embaixo. A reputação dela simplesmente é absolutamente nada, mesmo que não tenham provas, mesmo que aquilo não seja verdade.
O terceiro impacto é o impacto jurídico. Os boatos podem acabar indo parar no tribunal, ainda hoje. Um boato pode acabar fazendo com que você seja julgado num tribunal por cometer algum tipo de crime contra a honra de alguém, contra calúnia, injúria, difamação. O quarto impacto está relacionado à maneira como os boatos acabam afetando a unidade da igreja. Boatos criam grupos rivais na comunidade de fé que simplesmente não conversam. A gente fala deles, eles falam de nós, e parece que dentro da comunidade de fé nós somos inimigos. O quinto e último impacto que eu queria destacar dos boatos está relacionado às injustiças. Porque quando você cria boatos, você não estará mais discutindo a verdade. Você terá que escolher quem é que sofrerá a penalidade. E se tiver que escolher quem sofrerá a penalidade, se não for por meio da verdade, alguém vai sofrer algum tipo de injustiça. Você percebe como o impacto do boato é negativo? Como isso acaba afetando a comunidade local? Por isso mesmo que o Senhor proíbe o seu povo de fazer esse tipo de prática. Para encerrar essa aula na terceira sessão, eu queria fazer algumas aplicações. Como é que esse texto bíblico se aplica a nós hoje? Primeira aplicação. Todo falso boato carrega consigo verdades desagradáveis. Veja, nessa aplicação, eu não estou dizendo para você que o falso boato seja verdade. Eu estou dizendo que o falso boato carrega verdades desagradáveis. Professor, quais são as verdades desagradáveis que o falso boato carrega? Primeira verdade desagradável. A pessoa que acredita em falsos boatos não se preocupa com a verdade. Eu lembro de algum dia alguém ter dito uma coisa assim chocante, né? Esses tipos de teoria da conspiração. Olha, tal dia, 2 horas da manhã, vai acontecer alguma coisa que vai marcar o mundo. No dia que a pessoa disse que aconteceria alguma coisa, não aconteceu. E você acha que aquela pessoa se preocupou de não ter acontecido? Claro que não. Porque a pessoa que acredita, compartilha falsos boatos, ela não está procurando a verdade. Se dizem, deve ser verdade. E em época de muita informação, isso tem se tornado um problema. Pessoas que simplesmente não estão nem aí se aquilo que chega até elas é verdade. O importante é compartilhar, porque parece haver um alinhamento entre as pessoas que têm ideias semelhantes e a maneira como nós queremos mudar o mundo. Segunda verdade desagradável que o boato carrega é que a pessoa que reproduz boatos, ela simplesmente não se preocupa com a reputação de ninguém. Pessoas que reproduzem boatos não se preocupam se casamentos vão acabar, se a honra de pais, mães, filhos, profissionais vai encerrar. Eles querem apenas ver o circo pegar fogo. E essas duas verdades são desagradáveis porque são verdades que mostram para nós que o boato fala muito mais sobre a pessoa que reproduz do que contra quem ela está espalhando mentiras. Se você é uma pessoa que reproduz boatos falsos, isso fala muito sobre você ser uma pessoa que não se preocupa com a verdade. Segundo, isso também fala que você é um tipo de pessoa que não se preocupa com a reputação de ninguém. Isso é prejudicial a uma comunidade de fé. Segunda aplicação. Falsos boatos não são práticas comuns a pessoas piedosas. Falsos boatos são práticas comuns aos perversos. E esse ponto aqui ele é interessante porque às vezes nós achamos que os falsos boatos carregam consigo algum tipo de beleza, algum tipo de devoção, algum tipo de piedade. Olha, eu estou falando não é para a gente julgar, é para a gente orar. Sabe uma coisa que pessoas devotas a Deus não fazem? Falsos boatos. Falso boato não é uma prática habitual de pessoa piedosa. Falso boato, como nós vimos no texto bíblico hoje, é uma prática habitual de gente perversa. São os perversos que simplesmente não se preocupam com isso.
Então, se nós gostamos de reproduzir falsos boatos, isso fala muito sobre a nossa integridade moral e espiritual. Terceira aplicação: pessoas perversas podem querer manipulá-lo por meio de falsos boatos. Isso aqui é um problema muito sério, porque manipulação de fato existe. Lembra período eleitoral? Quando chega período eleitoral, aí vem os falsos boatos para tentar manipular a gente. Vão fechar a igreja, vão fazer não sei o quê, vão fazer não sei o quê. E quantos falsos boatos chegam todos os dias, de maneira que o crente se torna quase que um bode, que alguém vai colocar um cabeça eleitoral e vai dizer para ele: agora sai por aí chifrando os outros e derrubando os nossos inimigos. Muitos cristãos estão sendo manipulados por pessoas perversas, ouvindo falsos boatos. Se isso que está sendo dito é verdade, deveria haver pelo menos testemunhas ou provas contundentes. Ainda mais hoje que nós temos fotos, vídeos. Ainda mais hoje que nós temos como deixar reservados os fatos para que eles possam ser verificados. Naqueles dias o que se tinha eram testemunhas. Mas hoje nós temos outros mecanismos. Se você não se importa de verificar e checar se a notícia é verdadeira, talvez você esteja sendo manipulado por alguém, e isso é um risco muito sério para a sua fé. Quarta aplicação: o falso boato pode conter uma mágoa reprimida. O falso boato pode conter cobiça, pode revelar cobiças. Veja só, eu coloquei 2 pontos aqui que eu acho que são pontos importantes para nós considerarmos. Primeiro, o falso boato pode conter uma mágoa. Às vezes a pessoa que está contando o boato está contando porque ela está magoada. Ela está apenas derramando as mágoas do seu coração. Olha, eu fui decepcionado, estou triste. Então, eu quero mesmo destruir essa pessoa. Eu quero mesmo fazer o mal a ela. Muitas vezes boatos são criados por mágoas que ficam no coração. E se não é a mágoa, uma outra possibilidade também é a cobiça. Falsos boatos são criados para tentar ter aquilo que outra pessoa tem. Uma reputação, alguns patrimônios. Então perceba que nesse ponto eu estou tentando mostrar a você que o falso boato, ele fala muito sobre a pessoa que pratica. Muito. A pessoa que reproduz falsos boatos, ela está dando um carimbo de reprovado. Ela está apontando para a gente um problema moral muito sério. E por isso que nós temos que ter atenção se nós somos esse tipo de pessoa que gosta de reproduzir falsos boatos. Porque isso pode estar falando muito contra nós, pode estar depondo contra as nossas próprias vidas. Quinta aplicação: o que torna os falsos boatos efetivos é o seu compartilhamento. Veja, um dia alguém disse que um falso boato é como o vento. Voa rápido e ninguém vê. Um falso boato pode ser contado hoje, aqui, e amanhã ele pode estar sendo espalhado no mundo inteiro. Falsos boatos se espalham muito rápido. Falsos boatos não têm origem, às vezes, muito clara. Mas por que os falsos boatos voam tão rápido? Porque há pessoas que compartilham. E eu acho que esse é o ponto que nós temos que observar aqui. Porque às vezes a gente fica incomodado. Nossa, mas já só foi tão longe porque teve quem levasse. O falso boato não voa sozinho. Para um falso boato chegar aí na sua casa, teve alguém que teve que ir e levar ele. Sozinho ele não vai. Ele foi porque alguém levou. E isso é um problema para nós. Porque às vezes nós falamos contra os falsos boatos, mas nós nem imaginamos como é que eles se propagam tão rápido. A gente acha que é o diabo que está levando falsos boatos. Não, são pessoas mesmos. Pessoas que estão reproduzindo em outros lugares aquilo que ouviram, sem checar a informação. Simplesmente porque às vezes carregam uma mágoa,
ou uma cobiça, ou porque não são atentas ao perigo que o falso boato pode causar. Mas é importante dizer isso: falsos boatos não se espalham sozinhos, eles precisam de pessoas. Sexta aplicação: falsos boatos na internet são tão perversos quanto os outros. Veja, gente, nós vivemos dias que falsos boatos se tornaram um tipo de moralismo espiritual da internet. Deixa eu explicar isso. Você gravar um vídeo falando mal de alguém, parece que você se tornou uma pessoa piedosa, que defende a fé. Isso se tornou assim quase vergonhoso. Tem um pastor na internet que é dedicado a falar de coisas boas e honestas. Você entra no canal desse pastor, 100 visualizações, 200 visualizações. Às vezes os vídeos que têm mais visualizações, 2.000 visualizações. Mas um dia esse pastor se propôs comentar um boato da internet. Olha, fulano falou alguma coisa. Deus mãe. E o vídeo alcançou assim rapidamente mais de 100.000 visualizações. De maneira que essa se tornou uma tendência entre cristãos. Você quer gravar vídeos virais? Grave um vídeo de falso boato. Comente de alguém, mesmo que você não tenha assistido a pregação, só comente o que alguém comentou. E aí, isso me assusta porque é a aplicação anterior. Por que falsos boatos se reproduzem tão rapidamente? Porque tem gente espalhando. Mas isso não revela espiritualidade e uma moralidade excelente. Isso revela perversidade. Falsos boatos na internet, eles são tão danosos e ruins quanto falsos boatos cometidos entre pessoas que estão conversando. E me preocupa a maneira como alguns cristãos se tornaram reféns disso. Eles estão todos os dias ouvindo canais do YouTube, canais nos lugares mais diferentes, onde tem que ter um falso boato. Se for para falar mal de alguém, o pessoal assiste e dá like. Pode pegar um canal no YouTube de alguém que você gosta e você verifique isso. Muito provavelmente os vídeos com mais visualizações são aqueles onde ele está falando mal de alguém, reproduzindo falsos boatos sobre coisas mais aleatórias possíveis. Desde que seja um comentário criticando alguém, isso me preocupa bastante. Isso me preocupa. Porque há canais crescendo só com esse tipo de público. Nós chamamos do ódio do bem, né? O ódio do bem é o quê? A gente fala mal de quem faz coisas que a gente não concorda com a suposta aparência de espiritualidade. E às vezes a pessoa nem conhece o outro, nem conhece a vida devocional do outro, nem ouviu a pregação. Ele está apenas reproduzindo porque dá like e dá curtida. Isso fala muito sobre você. E fala muito sobre quem cria. Quem cria é o perverso. Quem espalha colabora com o perverso. Se você cria conteúdos ou se você compartilha conteúdos de falsos boatos, isso fala muito sobre o tipo de vida que você está conduzindo. Isso fala muito sobre o lugar distante para onde você está indo de Deus. Ah, mas se todo mundo faz, por que eu não vou fazer? Se todo mundo comenta falsos boatos, por que eu não vou comentar? Se dá like, se dá engajamentos. Sétima aplicação. Você não é todo mundo. Por isso não dê falso testemunho. Bom, como eu falei, os falsos boatos, eles podem causar impactos sociais, impactos na honra, impactos na unidade da igreja. E às vezes nós estamos pensando em likes, em curtidas, em visualizações, e não nos impactos negativos que os falsos boatos causam. Você não é todo mundo. A gente não precisa viver em função de likes e visualizações. O ministério cristão não pode se tornar refém disso, gente. Do algoritmo de uma rede e de uma plataforma digital. O ministério cristão não pode se tornar. Nós não podemos nos tornar adeptos do ódio do bem.
Nós não podemos ser esses fundamentalistas que preferem ver ruir o outro, a destruição do outro. Isso é perversidade. Isso não é cristianismo. Se nós não estamos mensurando os impactos negativos do falso boato, isso fala muito sobre nossa própria perversidade. Se tem pessoas fazendo, é porque eles são perversos. Nós não podemos desejar ou querer ser como os perversos. Oitava aplicação. Prejudicar alguém para favorecer outra pessoa não é bondade. Isso se chama perversidade. Bom, depois que você ajuda a propagar boatos falsos, a discussão não será mais sobre a verdade, mas sobre quem é que deve ser beneficiado. Se for para beneficiar alguém, isso não é justiça. A Bíblia não chama isso de bem. A Bíblia chama isso de perversidade. Se o ponto nunca foi sobre a verdade, mas sobre quem deve ser penalizado, quem deve ser prejudicado, isso é perversidade. E nós temos que considerar isso de maneira apropriada. Não dá para chamar isso de vida espiritual, de defesa da fé. São os nomes bonitos que as pessoas usam, né? Estamos defendendo a fé, estamos fazendo apologética. Prejudicar alguém para favorecer outra pessoa, isso não é bondade. Isso é perversidade. Se nós estamos espalhando falsos boatos com o intuito de prejudicar um e beneficiar outro, nós estamos sendo extremamente mundanos em nossa maneira de lidar com as coisas. Bom, eu espero muito que este conteúdo tenha lhe ajudado, se o nosso bondoso Deus permitir. Na semana que vem eu estarei aqui para seguirmos com o nosso aprendizado. Lembrando a vocês que aqui na descrição do vídeo há aí um fórum onde você pode votar sobre a continuidade dessas aulas. Essas aulas estão ajudando você? Você acha que em 2025 elas deveriam continuar? Bom, há um fórum onde você pode votar sobre isso. Aqui embaixo, então, eu peço que você vote na nossa última lição. No último final de semana de dezembro, eu apresento para vocês a resposta do fórum e vejo você, então, na semana que vem para seguirmos com a nossa aula. Até lá, então.